Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Há um tempo atrás, aí um ano e pouco, encontrei um colega, né, bandista. Quando a gente macumbeiro se encontra, a gente fala sobre macumba, né? E aí surgiu, eu não lembro como surgiu o assunto, e eu comentei com ele, meus orixás, eles quando aparecem para mim, eles são tudo negros, pele preta, cor da pele é preta, né, negro e tal. E fui, maneiro, que bom. Eles são orixás de nação. Aí eu falei, beleza. Aí falei lá, expliquei meu entendimento. Assim, vinha querendo fazer já esse vídeo. Surgiu a oportunidade, a gente vai segundo as intuições. E eu fiz aos amigos e amigas, macumbeiros e simpatizantes, que eu tenho contato pelo WhatsApp. Existe o orixá de Umbanda e o orixá de Candomblé? Então o tema de hoje é isso. Existe o orixá de Umbanda e o orixá de Candomblé? Então tive quatro respostas. A primeira resposta foi, não, para mim são, não lembro mais ou menos como foi, para mim são os mesmos, né? São iguais, são os mesmos. Só que o que diferencia é a forma de trabalho. Segunda resposta, não sei opinar, às vezes eu sei opinar, às vezes eu não sei, falei, não tem problema, tranquilo. O canal é para a gente compartilhar informação. A terceira resposta foi falado mais ou menos assim, eu posso não lembrar tudo, tá, gente? Mesmo que eu já ouvi o áudio dela de novo. Antigamente eu pensava que era tudo igual, mas minha mãe, meu orixá de frente, né? Depois explicou que é o orixá de frente, né? É uma Oxum de nação. E Ogum, meu pai é Ogum de Umbanda. Segundo a explicação que deram a ela, onde atualmente ela faz parte, que é no Candomblé, nação Queto, as entidades todas, né, de Umbanda, ela falou que incluía, mas pelo que entendi, inclui também os orixá. São eguns, já viveram na Terra, são os ancestrais. Eguns são desencarnados, né? Quando nós desencarnarmos, nós vamos virar egum, que nada mais é espírito desencarnado. Que agora ela tem essa visão, mas ela vai estudar um pouco mais para entender. Até mandei o vídeo que está na playlist do canal. Os orixás viveram em terra, lá eu explico porque surgiu essa mitologia que os orixás viveram em terra. Então ela diz que, lá no canal desse que é Ogum, e na Umbanda é Ogum, no Candomblé não. Nunca encarnaram. Porque é assim. E a quarta resposta, essa pessoa é de uma espírita, mas é simpatizante. Ela diz que tem um amigo, pai de santo, estuda, hoje está estudando lá no Espiritismo, que o orixá de Umbanda são energias da natureza, mais ou menos por aí, tá? E os orixás de Candomblé são deuses. Então surgiu essa questão, né, que é de Umbanda, que é de Candomblé. Eu fiz parte de um terreiro, quando eu digo assim, fiz parte, é que eu
Fui do corpo mediúnico, foi o primeiro. Eu levei uma questão ao Pai de Santo. Pois lá na frente eu faço um vídeo explicando como eu aprendi quem são os guias, né, que me orientam, os orixás. Que Pai Cipriano falou, eu confundi, não sabia, né, se era o Xanguian, o Xalufã. Depois, quando eu fui comprar uma imagem representando o Xanguian, né, ela está ali no alto, está aparecendo a parte branca lá em cima, é de Oxalufã. Aí ele disse que o Xanguian, o Xalufã, é de Candomblé. Já teve outro pai de santo também falou que o Xanguian é Ogum, lá no Candomblé. Porque na Umbanda, o único orixá que cultua os seus falangeiros é o Ogum. Então surgiu isso. Eu também já tive um conhecimento de Candomblé, que os orixás são energias divinas. Orixá emanado do Deus Pai, as orixá da deusa Mãe, sagrado masculino, sagrado feminino, né, da força da natureza, são virtudes, ou dons, né, que nós temos que despertar em nós. Está lá na nossa centelha crispo, ou como a gente fala na Umbanda, no Ori, que é o orixá que dá origem ao nosso espírito. Eu também já expliquei. E então eu comecei, quando estava no Espiritismo, a estudar Umbanda. Lá no Espiritismo a gente aprende que o Espírito falou para Kardec que não precisa de amuleto, né? Amuleto, sei lá. Não, vamos supor, eu uso para minha proteção a estrela de 5 pontas. É o pentágono, não, esqueci como é que fala o nome, tá? A estrela de 5 pontas, por orientação de Pai Cipriano. E, então não precisa, aprendi também, porque precisa. Ah, não precisa acender uma vela, acenda mental também, aprendi. Eu comecei a estudar, o primeiro livro de Umbanda que eu tive em mãos foi Tambor de Angola. Depois, Aruanda. Aí a trilogia eu só lembro a ordem do terceiro, né? Qual é o terceiro? Legiões, Senhores da Escuridão e a Besta. Não é eu que o besta não, a Besta. E livro psicografado por Robson Pinheiro, existe outros, ditado por Langinácio e Pai João de Aruanda. Também é falado, Pai João de Aruanda explica que é orixá, são energias. Depois, numa empresa, isso não é pela sequência, não lembro a sequência. Eu trabalhava numa empresa de vigilante e eu ia fazer hora extra. Conheci um grande amigo, né, irmão de muitas vidas. Hoje ele mora em Santa Cruz da Serra. Hoje que eu digo atualmente. Ele, espírita, ramatiziano, ele me indicou uns livros e eu fui estudar. Também aprendi com Ramatiz, com, acho que é Ercílio de Moraes, mais ou menos o primeiro médio. E o segundo, que é o atual, é Norberto Peixoto. Ele foi aprender magia de redenção, são esses vários livros de Ramatiz. Daí surgiu, eu não lembro a ordem, o canal de Norberto Peixoto, que atualmente, na atualidade, ele está no canal... Cara, esqueci o nome do canal. Esqueci o nome do canal, tá? E, se eu lembrar depois, põe no comentário. Aí veio Adérito Simões, Alan Barbieri, os canais, né? Que é o mesmo nome, Banda EAD do pai Rodrigo Queiroz, depois do pai Márcio, acho que é pai Márcio Carrinho,
que é o banho de boa. Então eu assisto, analiso se é ou não é, se deixa de ser esse, né? Porque antigamente era ensinado oralmente as coisas. Lembra daquela, quando a gente era criança, brincadeira do telefone sem fio? A gente falava para uma pessoa uma coisa, a gente falava o a outra falava certo, chegava lá mais para frente, mudava a mensagem. Então, quando é oralidade, falando, as pessoas podem guardar, ou nós temos mania de modificar dentro de nossa opinião. Gosto de lembrar que aceito e respeito a opinião de cada um. Não concordo, mas vou aceitar e respeitar. Tenho, né? Então muda. Vou dar um exemplo. Aí fala uma coisa, ele entende e ele vai modificar para outra coisa. O exemplo é, nós temos até o vídeo gravado na playlist do canal. Onde nasceu o seu Zé? Seu Zé nunca viveu no Rio de Janeiro. Nasceu, cresceu, morreu, acho que é em Pernambuco. Ele nasceu em 1815, desencarna lá para 1920. Quando nossos irmãos nordestinos vêm na migração para o Rio de Janeiro, já dizia Zona Oeste, região Oeste, aí os que vieram para o Rio de Janeiro trouxeram o culto a seu Zé. Então, cariocaram o seu Zé. Seu Zé nasceu, né? Veio para o Rio, eu já vi gente dizer que ele nasceu e foi criado no morro, foi malandro, fumava maconha, tomava cachaça, era mulherengo, era cafetão. E essa entidade, seu Zé, começou trabalhando, esse seu Zé, eu explico lá, tá? Então não tem como entrar em detalhe. Ele desencarna um ano ou dois em 2000, vamos supor que seja 2020. Um ano ou dois após ele começa a trabalhar na Jurema e no Catimbó. Agora eu explico direitinho porque eu concordo com o que eu aprendi com Alain Barbieri. Assim é dentro dos orixás. Se orixá é energia, orixá são as virtudes divinas, em que temos que despertar em nós, Oxalá é fé. Então, primeiro nós devemos despertar a fé raciocinada. Daí vai. Eu aprendi assim, alguns espíritos, eu até entendo que o meu veio também exilado de Capela, outros vieram de outros planetas, espíritos elevados, né? Portanto, o Pai João de Aruanda diz que a Umbanda sempre existiu, era a Umbanda. Então são esses espíritos que traz a Umbanda para. Não vamos entrar no mérito, demérito, se foi. Não, foi fundado por Zé de Ferdinand, acabou com 7 cruzilhadas. Então, vou me ater vocês me perdoam, vou me ater ao tema. Então, muda. Entendeu? Muda. Ele explica. Eu dou exemplo do filho Raoni, que já vive em outro, desencarnou e vive em outro universo. Ele, desde criança, desde pequeno, ele fazia cada pergunta que eu tinha que me virar nos 30 para explicar ele na faixa etária dele, no entendimento dele. Uma que ficou bem gravada, que ele via portais abertos, me perguntava por que a porta estava aberta. Aí eu tinha que contar uma história, quem era aquele espírito, quem é o cachorro, via cachorro. E ele me pergunta assim, pai, Jesus mora onde? Aí eu falei, Jesus mora no sol. Vou dizer que Jesus mora na 7ª dimensão, no 7º céu. Aí a criança não vai entender. Assim eu entendo que as pessoas, para explicar como dar uma mulher, lembra na mitologia grega? É o danado do cupido. 2 pessoas tão perto, ele flecha as duas, né? Vai flechando. Duas flechas ao mesmo tempo, uma bate em cada um, nasceu o amor. Então eu entendo que é assim também na mitologia do Urubá. Como se dá o amor?
Oxum. Oxum é a deusa do amor. É a orixá do amor. O orixá, como eu digo, é da mitologia. Da mitologia do culto africano. Então, eles são negros. Mas por que entende-se que é difícil a diferença da Umbanda? Pela essa pergunta resposta que o jovem me deu, então presume-se que na Umbanda os orixás são brancos. Isso nasce devido ao sincretismo dos orixás com os santos católicos, com Jesus, com Maria, né? Porque foram nossos ancestrais, quando vieram de África, foram obrigados a aceitar a fé cristã católica. E então eles sincretizam, mas e considerados seres sem espírito, irracionais, eles fazem a imagem de madeira. Ogum, lá faz a imagem de São Jorge de madeira. Aí o pedestal, vamos supor que é aqui, né, a base. Abre, cavuca lá dentro, porque também isso foi feito para contrabandear ouro, né? Aí surgiu aquele ditado, Santinho do Paulo. Ali eles colocavam a pedra sagrada, pedra sagrada, esqueci agora o termo. A pedra sagrada correspondendo à vibração de Ogum. E quando eles estavam de cabeça baixa, batendo, achavam os grandes inteligentes, os brancos, né, os sacerdotes, senhores, senhoras de escravos, que eles cultuavam o santo católico, mas ele saudava o orixá dele. Então ele deu uma volta nos brancos, quer dizer, provou que são mais espertos e inteligentes que o branco. Que a inteligência não está na cor nem no sexo. Eu gosto de brincar assim porque quando eu lembro eu fico rindo. Que eles, em vez de adorar o santo católico, cultuavam os orixás. E a grande maioria dos terreiros que eu já fui, no terreiro, só teve um terreiro que eu visitava com o Raoni, que o pai botava as imagens dos orixás são africanas, cor preta. E vejo no YouTube, vejo TikTok, Kawaii, sei lá, quando aparece no Facebook, no Instagram, tudo imagem sincretizada. Então, voltando, se o orixá é energia, então tanto faz a energia na África como a energia aqui é a mesma. Ou a virtude que temos que despertar, tanto seja na África, seja aqui no Brasil é a mesma. Então, analisei, concordo com quem disse, né? Porque é pai João de Aruanda, é espírito, que é Norberto Peixoto, esses do pai Rodrigo Queiroz, Alexandre Comino, e diz isso, afirmam, né, que são os mesmos. Até posso estar enganado, mas eu já ouvi o Rodrigo Queiroz comentando e o Norberto Peixoto e outros, né? Então são o mesmo. Vamos levar que mudaram. Alguém ao bel prazer vai mudar. Eu dei o exemplo do seu Zé. Não, vou mudar. A Umbanda é melhor do que o Candomblé. Aí o umbandista vai dizer que o verdadeiro é de Umbanda. Aí o candomblecista, não digo todos, né? Também vai fazer a mesma coisa. Porque nossos ancestrais de África entraram pela Bahia. Portanto, aqui no Rio de Janeiro, não vi nenhum terreiro que cultua orixá Exu e orixá Pombogira. Então, aí surge esses mitos que há a diferença. E, na verdade, não tem a diferença. Eu estou repetindo para que a gente consiga gravar. Se é virtude, se é energia, eles não modificam.
Se houver aqui no Brasil, temos que, shintoísta não, hinduísta, né, que é a religião indiana, tem vários deuses, mas tem o Deus Pai e a Deusa Mãe. A Deusa Mãe eu não lembro o nome, Deus Pai é o Brahma, né? Esse é o principal. E creio eu que na cultura iorubá deveria também ter. Deusa Mãe mudaram por causa da imposição da religião católica. Essa era cultuar o Deus único. Foram obrigados, né? Então, se tiver aqui no Brasil, são os mesmos deuses. É cultuado na Índia, cultuado aqui no Brasil. Ganesha, Lorde Ganesha, Lorde Shiva, acho que é a deusa Lástima, né? São vários deuses. São os mesmos. Então, voltando, orixá são as mesmas coisas. A gente pode dizer orixá ou podemos dizer deuses, né? Que são frações do Deus Pai e da Deusa Mãe. Oxum, ela é o amor. Isso foi dada a explicação como desperta o amor. Ogum é a lei, caminho aberto, outras qualidades. Quando o amor interage com a lei, aí é um espírito, pode ter vivido em terra, nascido aqui, ou não, só reencarnado ou encarnado na dimensão chamada astral, ou nem ali foi, vive outra esfera, outra dimensão. Então ela vai se dar o nome, a falangeira vai se chamar Oxum Opará. O amor atuando ali, porque eu tinha uma confusão, se era Oxum ou se era Yansan. Aí um terreiro que eu fiz parte, a mãe explicou, ó, e eu falei assim, eu tenho mais afeto. Falaram que era Yansan, mas eu tenho mais afeto que o Xó explicou, o Xó Pará. Então vamos lá que só grava meia hora. Quando a lei, eu poderia falar lei interagindo com o amor, mas eu não lembro o nome. Mas vamos dar outro exemplo. Quando a lei, Ogum, interage com a calunga pequena, que é o pai Omulu, é o senhor do ciclo, que corta o cordão de prata quando vai haver o desencarne. Chama Ogumegê. É o Ogum falangeiro que me orienta, que trabalha, incorpora. Aí também aprendi que o orixá não incorpora. Quem incorpora são os falangeiros, porque é energia. Na energia, nós entramos em sintonia. Interagimos, conectamos aquela energia. O amor, sentir o amor, a fé, sentir as águas da cachoeira, né? A mãe natureza. Então, para não alongar muito, mais uma vez, o orixá de Umbanda, o orixá de Candomblé são os mesmos. São virtude do Deus Pai e da Deusa Mãe. Então não há diferença. Espero ter conseguido passar para vocês aquilo que eu aprendi. Tá? Às vezes me dá assim esse esquecimento. Eu tenho dor crônica da coluna, então afeta também. Não importa o horário que eu vou fazer. E olha que eu planejo, junto com a espiritualidade, que eu vou falar. Então eu espero ter conseguido passar para vocês, tá? Se gostaram, seu joinha, seu ok ali, seu dedinho para riba. Compartilhe, ajuda a divulgar o nosso canal. Mas no comentário, deixa sua crítica, sua reclamação, né? Sua sugestão de novos canais. Se não entendeu qual é a pergunta que vocês não, qual a parte que vocês não entendeu, eu faço um vídeo explicando. Tá bom?
Então, o orixá que vive em mim, saúde o orixá que vive em você. Gratidão por assistir o vídeo. Namastê.